Olá, queridos amigos da Casa do Coração, bem-vindos à nossa evangelização, nosso encontro virtual de todo sábado aqui no Instagram da Casa do Coração e também no YouTube da Casa. Agradecendo aqui a oportunidade de estarmos juntos, muito feliz de continuarmos os nossos estudos, que nós estamos aqui no Livro dos Espíritos e estudando juntos agora o capítulo 6. Hoje nós vamos para a questão 229 e 230. Eu vou pegar essas duas questões porque elas se complementam, a gente vai ver mais para frente, tá? Mas antes da gente começar, vamos nos concentrar para fazer a nossa prece inicial, para nos conectarmos com essa egrégora maravilhosa de espíritos de luz da Casa do Coração. Também fazer o trabalho da fluidificação das nossas águas. Não esquece de botar a sua aguinha aí, a minha já está aqui. E vamos então fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos e os nossos corações ao nosso amado e meigo Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, e toda a falange de amor que te acompanha, que nos acompanha nos trabalhos de estudo da doutrina espírita, toda a corrente espiritual da Casa do Coração que nos ampare e nos auxilie em nossos trabalhos. Muito obrigada pela presença, por esse momento, por estarmos aqui conectados, juntos aprendendo, evoluindo, refletindo e nos transformando, dando aquele passinho a mais na nossa reforma íntima, a partir dos conhecimentos que a gente vai juntando de pouquinho em pouquinho e da nossa vontade de perseverar no bem e de nos tornarmos cada vez pessoas melhores e mais amorosas. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pedimos agora pela fluidificação das nossas águas. Que os espíritos de luz aqui presentes possam agora estar entendendo a necessidade de cada um e colocando em nossas águas aquilo de que mais necessitamos, tanto no nosso corpo físico como no campo mental e espiritual também. Que esses fluidos transformem essas águas em verdadeiros remédios para o nosso corpo e para a nossa alma, nos trazendo paz, serenidade, saúde, vitalidade, coragem, resiliência, sabedoria. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agradecemos pela fluidificação das águas e pedimos permissão para darmos início ao nosso estudo de hoje. Então vamos lá, pessoal, aprender um pouquinho mais sobre o nosso Livro dos Espíritos. Bom, na questão 229, Kardec pergunta o seguinte: por que, deixando a Terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? Bom, vamos entender primeiro a pergunta. Eu sempre gosto de deixar a pergunta mais clara para a gente depois entender melhor a resposta, né? Kardec está perguntando o seguinte: bom, a gente vem aqui para a Terra, às vezes, né, faz um monte de besteira, e aí, quando a gente chega no plano espiritual, a gente se dá conta, fala assim: ai meu Deus, por que eu fui assim? Eu não queria ter sido assim, né? É lá que a gente dá aquela acordada, né, para as realidades. E aí, o Kardec está perguntando aqui o seguinte: poxa, se quando a gente já chega lá e percebe, né, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas más paixões, aqui ele até utilizou essa palavra, né, as más paixões. Então, por que a gente não pode mudar a partir daí? Tipo assim, não quero mais ser assim, chega, então vou deixar de ser assim. Essa é a pergunta do Kardec. Não poderíamos deixar na Terra, né, as nossas más paixões, já que agora que a gente chegou no plano espiritual, a gente percebeu que não são boas pra gente, que não valem a pena? Essa é a pergunta. E aí, olha o que os espíritos respondem. Eles falam o seguinte:
vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Então ele dá a seguinte explicação. A gente vê aqui na Terra, pessoas ele deu o exemplo da inveja, né? Pessoas extremamente invejosas, que não podem ver os outros felizes, que tá sempre, né, aquela carga ruim e tal. A pessoa foi assim, aquela existência inteira aqui na Terra, né? Só sendo invejosa, né, aquela coisa ruim. Ele pergunta que vocês acham que essa pessoa, no momento em que ela desencarna, ela deixa de ser assim? Da noite pro dia? Opa, desencarnei, agora acordei santa, linda, pura, maravilhosa, altruísta. Não é assim. Não é nada, da noite pro dia. Então ele vai continuar a resposta da seguinte forma. Então ele olha o seguinte: vês neste mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes os que têm de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, ele está falando o seguinte, que aquelas más paixões, principalmente aquelas que a gente alimentou muito, né, durante a nossa vida, por exemplo, aquelas pessoas mais raivosas, né, que são sempre muito estouradas, que ele deu o exemplo da inveja, eu estou dando o exemplo da raiva, por exemplo, né, muito raivosa ou então vingativa. Ela ficou a vida inteira seguindo esse padrão, reagindo dessa forma. Não vai ser, no plano espiritual, ela pode até recobrar a lucidez e ver, poxa, não valeu a pena ter sido assim, né? Não foi legal para mim, para minha família, ou para as pessoas para minhas pessoas à minha volta. Não quero mais ser assim. Beleza, é o primeiro passo, mas porque ele não quer mais ser assim, não quer dizer que ele vai deixar de ser assim da noite para o dia. É um trabalho, porque ele está envolvido nessa atmosfera que ele mesmo criou. Então, a tendência é ele estar sempre com essa... Eu dei o exemplo da raiva e o livro deu o exemplo da inveja. Mas, então, aquela má paixão está sempre ali muito próximo de nós. Então, o nosso primeiro impulso, geralmente, é esse que a gente está mais acostumado a ter. Então, é todo um trabalho de mudança mesmo, de conduta, de mudança de pensamento, de mudança de sentimento. É um trabalho, e é um trabalho árduo. Esse é o trabalho da nossa reforma íntima que a gente tanto fala. E a gente vê onde estão os nossos defeitos, é onde a gente precisa melhorar, né? E é justamente onde a gente mais insiste, normalmente, que a gente precisa trabalhar isso para ir mudando, nem que seja de pouquinho em pouquinho, né? Porque a gente sabe que a gente não vai acordar uma outra pessoa, dormiu de um jeito, acordou de outro, não é assim, né? Mas a gente pode ir se tornando cada dia um pouquinho melhor, né? Se o caso aqui é para trabalhar a inveja, sendo cada dia um pouquinho menos invejoso, tentando entender, né, o lado do outro, tentando ficar feliz com a felicidade do outro, tentando trabalhar isso dentro da gente. É trabalho, gente. Nada cai do céu, né, de mão beijada pra gente, até porque qual seria o nosso mérito, né, de evoluir se a gente não tivesse nenhum envolvimento e nenhuma... trabalho mesmo, né, nisso, da gente estar ali envolvido, dedicado a isso, né? E a questão seguinte, a 230, eu achei que complementa bem o que ele falou aqui, porque Kardec pergunta o seguinte: na erraticidade o espírito progride? Os espíritos falaram o seguinte: você não vai deixar de ser invejoso porque você chegou na erraticidade, porque você chegou no plano espiritual. Lá você vai se dar conta de que não valeu a pena ser invejoso, mas você não vai mudar da noite pro dia. E aí Kardec pergunta: poxa, mas então lá a gente progride? E os espíritos respondem o seguinte: pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, é aquilo que a gente falou na pergunta anterior. Cheguei lá no plano espiritual, me dei conta de que eu fiz muita burrada e que não era para ter... Nossa, por que eu fui assim? Insisti nessa conduta, insisti nesse caminho. Não quero mais ser assim.
Isso é o primeiro e grande passo que a gente dá, né? Que é essa consciência que a gente tem dos nossos erros. E a gente pode, ele falou aqui, ó, se melhorar e muito, se a gente tiver muita vontade. Então, eu trago até algumas referências que estão aí no cinema, né? O Nosso Lar. No filme do Nosso Lar, a gente vê isso, né? André Luiz lá trabalhando, aceitou o cargo de, né? Apesar de ele ter sido um médico muito famoso no Rio de Janeiro, ele aceitou o cargo de faxineiro para ajudar ali na enfermaria. Então, assim, mostrando que ele era muito arrogante, né? Mostrando que ele queria exercitar a humildade dele lá. Mas ele não acordou humilde da noite pro dia, né? Ele penou, ó, 8 anos no umbral, depois chegou lá, ainda tomou um choque de realidade que ele precisou para ele entender que, poxa, se eu quiser começar aqui, eu vou ter que começar como faxineiro e depois eu vou trazendo os conhecimentos que eu tenho de medicina, vendo se eles se aplicam aqui no plano espiritual, né? E aí ele começou a aprender muita coisa lá no Nosso Lar, né? Na colônia Nosso Lar. Então, é isso, e lá com certeza ele evoluiu muito, claro que ele evoluiu, né? Aprendendo tantas coisas, mas eles falam o seguinte, a gente aprende, mas a gente só vê se a gente assimilou mesmo, se aquele aprendizado entrou, né? É aqui na carne, é aqui na terra, por isso que a gente precisa reencarnar. Ele falou o seguinte, ó, é na existência corporal que a gente põe em prática as ideias que a gente adquiriu. Então lá a gente aprendeu um monte de coisa, você vê o André Luiz convivendo ali com espíritos mais evoluídos, visitando departamentos, visitando as instituições que existem lá, vendo como as coisas funcionam, entendendo que às vezes é o mais humilde, que tem o melhor coração, que não quer dizer que, né, aquela coisa do status social que ele se importava tanto quando encarnado, ele chegou lá e descobriu que os grandes amigos dele, né, que até a família, não rezava tanto por ele quanto aquela pacientezinha humilde que ele atendia de graça, que ele fazia aquela caridade de má vontade, hein? Vamos lembrar no filme que ele fazia aquela caridade com má vontade, mas era aquela paciente, a mais humilde que ele tinha, que era a quem mais rezava por ele, e aqui, quando ele reencontrou lá, ele viu que estava em posição muito mais elevada que a dele, né? Espiritualmente falando, moralmente falando. Então, a gente trabalha aqui e lá. Lá as coisas ficam muito mais claras, porque a verdade se desnuda, né, aos nossos olhos, assim, o véu cai, puf, e a gente enxerga tudo. Mas quando a gente volta com o véu do esquecimento, né, é que a gente vai ver se aquela sementinha que foi plantada ali no nosso coração, né, ela tá na hora de germinar. Se ela né, tem como ela desabrochar, mesmo sem a gente ter acesso a tudo aquilo que a gente tem no plano espiritual. É tão lindo, né, gente? Eu fico falando, eu fico encantada, assim, com a obra de Deus, com a inteligência suprema que é Deus, né? As coisas funcionam de uma maneira muito perfeita. Quem somos nós para questionar? Quem somos nós para achar que não é justo, né? É muita perfeição para qualquer um tentar botar defeito, né? Então era isso, meus amigos, o nosso assunto de hoje eram essas duas questões, eu espero ter esclarecido. Se ficou dúvida, pode botar aqui no comentário, escreve aqui, a gente vai trocando, se quiser falar alguma coisa. Esse espaço é nosso e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês quase todo sábado, né? Sábado sim, sábado não. A gente está de vez em quando aí com vocês estudando, aprendendo e evoluindo juntos sempre, tá bom? Uma ótima semana para vocês. E até a próxima!